Olá, graça e paz seja sobre a sua vida. Estamos entrando hoje na nossa sexta aula do curso Livres do Cativeiro. Nessas últimas aulas nós falamos sobre alianças. Iniciamos falando sobre as alianças familiares, as implicações das bênçãos e das maldições na vida de uma pessoa. Falamos sobre alianças entre o homem e os demônios, os ídolos e os deuses. E hoje nós iremos abordar o tema alianças entre um homem e uma mulher. As implicações do sexo fora do casamento. Peço que você esteja aí com seu bloco de anotações, esteja aí com a sua caneta para anotar e a sua Bíblia também. Nós iremos citar alguns textos bíblicos e é importante que na hora que eu citar o endereço do texto, o livro, o capítulo e os versículos, você possa dar pausa no seu vídeo para que você possa encontrar e ler junto aí a citação textual da Bíblia. Hoje nós estudaremos uma das mais fortes alianças, aquela que vem através do sexo ilícito e fora dos padrões que Deus determinou, ou fora dos padrões de Deus. O que acontece quando duas pessoas se unem sexualmente, mesmo fora do casamento? Será apenas uma união física? Quais são as implicações disto? Este estudo é de suma importância, tendo em vista o Brasil ser um dos países mais sexolatras em todo o mundo. Muitos na igreja encontram-se presos aos parceiros do passado. Então já peço que você abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, e o texto-chave será o versículo 16. Nós vamos usar o versículo 16 como texto-chave desse estudo, porém, eu quero iniciar a leitura no versículo 15, que diz assim: Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei os membros de Cristo e farei deles membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabeis que quem se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Como se disse, os dois serão uma só carne. Vamos aproveitar que a sua Bíblia está aí aberta. Encontre o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, que diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Encontre também no livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, volte lá no texto que nós estávamos antes. Vamos ler junto. Ou não sabeis que o homem que se une a uma prostituta forma um só corpo com ela? Porque como se diz, Paulo estava citando Gênesis, serão os dois uma só carne. O texto de Gênesis, capítulo 2, versículo 24, fala de uma união saudável. Estava se referindo a Adão e Eva. Mas a passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 16, fala-nos de uma relação iníqua entre um homem e uma prostituta. Em ambos os casos, Paulo afirma que o principal fruto desta relação é que o homem e uma mulher se tornarão uma só carne. Este é o fruto inicial, o principal fruto. No momento da relação, seja ela iníqua ou seja ela sagrada, homem e mulher, no momento da relação sexual,
tornam-se uma só carne. Nós sabemos que era a prática do ato sexual que selava o casamento. Após a cerimônia e a troca de presentes, a relação sexual era o que determinava que eles se encontravam realmente casados. Paulo então afirma que aquele que se mantiver o contato sexual indevidamente com uma pessoa passará a formar um só corpo com ela, e a partir de então serão os dois uma só carne. No meu entender, é como se eles estivessem contraindo um casamento no mundo espiritual, pois, como vimos, o sexo era o que selava o casamento nos tempos bíblicos. Tal indivíduo passa a estar preso ao parceiro com o qual se envolveu sexualmente. Eu vou dar uma ilustração, uma experiência que pode muito bem ilustrar isto aqui que temos falado anteriormente. Por exemplo, você pega 2 folhas de papel com cores diferentes. 2 folhas iguais, tamanhos iguais, porém com cores diferentes. Pode ser, por exemplo, uma folha branca e a outra de cor preta. Passe cola em uma das superfícies e grude as 2 folhas e aguarde por alguns minutos até secar. Depois tente tirá-las, ou melhor, separá-las, e verá que algo significativo ocorrerá. A primeira coisa que se percebe é a dificuldade em separar as folhas, pois elas de fato estão unidas, ou seja, presas uma à outra. A segunda coisa, e esta é a mais chocante, é o fato de agora, após separadas, ambas terem partes uma da outra. A folha branca tem vários pedaços da folha de cor preta, e a de cor preta também tem vários pedaços da folha branca. A terceira coisa é que não apenas levam partes um do outro, mas deixam também partes suas com os parceiros. Assim também ocorre quando 2 pessoas se unem sexualmente. Passam mesmo a estar coladas espiritualmente. E quando se separam por qualquer motivo, levam pedaços uma das outras e deixam partes suas com os outros. Hoje a ciência já nos prova que em toda e qualquer relação sexual, minúsculos vasos sanguíneos se rompem, havendo derramamento de sangue. No que isto implicaria sexualmente? Num pacto de sangue, onde demônios agirão para prender iniquamente uma pessoa a outra, se essa relação for fora da proteção divina, dos padrões estabelecidos por Deus, ou seja, uma relação entre marido e mulher. Leia as passagens a seguir. Gênesis capítulo 3, versículo 16, diz assim: E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Outro texto importante, Eclesiastes capítulo 7, versículo 26. Achei coisa mais amarga do que a morte. Salomão dizendo: existe algo mais duro do que a morte. A mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são grilhões. Quem for bom diante de Deus fugirá dela, mas o pecador virá a ser o seu prisioneiro. Medite bem nesses 2 textos. Em ambas as passagens,
elas podem nos ensinar, tendo em vista uma relação sexual iníqua ou ilícita. O primeiro texto de Gênesis capítulo 3, versículo 16, demonstra a probabilidade de uma mulher estar mais propensa a ser dominada espiritualmente do que o homem. As mulheres, a partir do ato sexual, colocam-se debaixo do governo do homem. Veja como isso é forte. Isso pode explicar porque muitas mulheres estão dominadas por homens mundanos, brutos, às vezes até casados, mas mesmo diante de tudo isso não conseguem se ver livres dessa relação que eles está destruindo pouco a pouco. Entretanto, o texto de Eclesiastes, o segundo texto que nós lemos agora, demonstra também a possibilidade de um homem tornar-se prisioneiro de uma mulher através da relação sexual. O fato é que esses vínculos, além de emocionais, dão-se sobretudo na esfera espiritual, produzindo verdadeiros grilhões na alma. Normalmente, o indivíduo aprisionado tem sintomas típicos como sonhos frequentes com o antigo parceiro, pensamentos frequentes e incontroláveis, paixão e saudade descontrolada. Nos atos sexuais, os pensamentos ficam impregnados com imagens do antigo parceiro. Uma ligação misteriosa onde ambos acabam se encontrando coincidentemente nos mais diferentes lugares. Concluindo, muitos nos dias de hoje encontram-se presos aos parceiros sexuais do passado, fato que pode interferir diretamente na vida conjugal presente ou na vida conjugal futura. É necessário, então, ir à cruz de Cristo e lá clamar o rompimento, o quebrar de toda aliança, de toda ligação de alma, fruto das relações sexuais ilícitas, pecaminosas, iníquas. Eu gostaria de, neste momento, orar com você. Se você estiver acompanhado de alguém agora, faça essa oração individualmente. Escolha um lugar tranquilo e faça essa oração comigo individualmente. Primeiramente, eu quero orar por você. Senhor Jesus, eu coloco a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração, que está fazendo esse curso, diante do Senhor. Senhor, nessa matéria nós estudamos sobre as relações iníquas e pecaminosas que formam alianças e pactos que muitas vezes atrapalham, destroem vidas que têm tudo para ser felizes, abençoadas, porém essas alianças ainda não foram quebradas e Satanás as usa para matar, roubar e destruir. Peço que o Senhor esteja cobrindo essa pessoa com o sangue de Jesus, em nome do Senhor Jesus, para que nós possamos entrar juntos em batalha espiritual que separará e que dividirá e que quebrará todas as alianças feitas através de atos sexuais ilícitos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu farei uma oração agora e eu gostaria que você repetisse essa oração sempre após mim e declarasse para a sua vida essas declarações dessa oração. Diante de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, diante dos anjos, diante dos principados e potestades, e diante da Igreja de Jesus Cristo, eu afirmo que Jesus Cristo de Nazaré
é o meu Senhor, meu Salvador, meu Rei e meu Deus, a quem sirvo. Não sirvo a nenhum outro. Declaro que minha servidão total é a Deus e a seu Filho Jesus Cristo, que levou sobre si todos os meus pecados, as maldições, as doenças, conforme Isaías capítulo 53. Peço perdão ao Senhor Jesus por todos os pecados de natureza sexual em minha vida, tais como sedução, lascívia, sensualismo, bestialidade, incesto, pensamentos impuros, fornicação, prostituição, adultério, homossexualismo ou lesbianismo, masturbação, pornografia, poligamia, orgia sexual, libertinagem, estupro, fetichismo, pedofilia, sexo anal e toda e qualquer outra perversão sexual. Coloco todos esses pecados que pratiquei sobre a cruz de Cristo. Recebo o perdão do Senhor Jesus e declaro que toda a minha vida sexual está completamente lavada no sangue do Cordeiro. Desligo-me agora de todos os parceiros sexuais com quem me envolvi ilicitamente. Senhor, a cada nome que for citado, que a espada do Espírito venha cortar toda ligadura física, emocional e espiritual entre mim e eles. Cito-os agora. Neste momento você pode citar o nome de todas as pessoas que você teve relação sexual. Senhor, põe agora o sangue de Jesus entre mim e cada um desses parceiros. Todos os pactos feitos através de juramentos, presentes, trocados, objetos memoriais, feitiçarias, estão renunciados. Pela fé devolvo as partes dessas pessoas que ficaram comigo e tomo de volta os pedaços de minha vida que ficaram com essas pessoas. Limpa a minha sexualidade a partir de agora no sangue de Cristo. Renuncio a Diana, renuncio a Kundalini, renuncio aos espíritos sexuais e todas as demais entidades espirituais relacionadas com estes pecados. Em nome de Jesus, eu os amarro e os expulso da minha vida para o lugar que o Senhor Jesus determinar. Declaro que a minha sexualidade pertence ao Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe grandemente. Que o Senhor abra os nossos olhos, abra os seus olhos, te dê entendimento e te leve a ser instrumento de Deus para abrir o entendimento e os olhos de outras pessoas convertidas a Jesus e que ainda estão presas e amarradas por grilhões, que estão ainda em cativeiros espirituais. Em nome de Jesus. Pai, também neste momento eu repreendo todo bruxo, todo feiticeiro, todo encantador, em nome de Jesus. Faço calar a sua boca e todas as suas intenções, em nome do Senhor Jesus. Declaro revestidos com o sangue do Cordeiro, protegidos a mim e a todos desse grupo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa terminar esse curso, fazer as tarefas necessárias de complemento deste curso, que sua vida seja extraordinária, livre de todo o cativeiro, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.